Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas acredita que o mundo está piorando a cada segundo. O noticiário vende o apocalipse diário, as redes sociais lucram com seu desespero, e o pessimismo virou um sinal de inteligência autoimposta. Mas e se eu te disser que a postura mais radical, corajosa e logicamente sólida que você pode adotar hoje é, na verdade, o otimismo? Não estou falando de uma positividade tóxica ou de uma ilusão ingênua de que tudo vai dar certo por milagre. Estou falando de Karl Popper, um dos maiores filósofos da ciência do século XX. Homem que viveu os horrores do totalitarismo e, paradoxalmente, emergiu de lá como o maior defensor da esperança racional que o mundo moderno já conheceu. Popper desafiou a ideia de que a história tem um destino trágico e inevitável. Para ele, o futuro não está escrito em lugar nenhum, ele está completamente aberto. E é exatamente essa folha em branco que nos dá uma responsabilidade gigantesca, a de moldar a realidade através do erro, da crítica e da ação. Neste vídeo, vamos desvendar por que Karl Popper considerava o otimismo um dever moral absoluto. Você vai entender como a busca pela verdade e a aceitação da nossa própria ignorância são as armas secretas para transformar o caos em progresso real. Prepare-se para mudar sua visão sobre o amanhã. Se você gosta de filosofias que trazem respostas práticas para o mundo real e quer entender como pensar de forma mais livre e crítica, aproveite este momento. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos conteúdos profundos para quem não se contenta com respostas superficiais. Junte-se à nossa comunidade. Para compreender o otimismo de Karl Popper, precisamos primeiro entender contra quem ele estava lutando. Ele combateu ferozmente o que chamava de historicismo, a crença perigosa de que existem leis históricas inflexíveis que determinam o destino da humanidade. Seja o declínio inevitável ou uma utopia forçada, Popper sabia que prever o futuro social com precisão científica é uma ilusão perigosa. Essa ilusão historicista fundamentou os piores regimes autoritários do planeta. Quando líderes acreditam que conhecem o destino final da história, eles se sentem justificados a sacrificar vidas humanas no presente, em nome de um amanhã perfeito. O pessimismo cultural e o dogmatismo andam de mãos dadas, gerando paralisia ou tirania. Em contrapartida, o otimismo popperiano nasce da sua famosa filosofia da ciência, o falsificacionismo. Da mesma forma que a ciência progride eliminando erros e testando teorias ao limite, a sociedade avança identificando seus problemas e corrigindo-os gradualmente. O progresso não é um milagre garantido, mas sim uma possibilidade técnica que depende de nós. Portanto, o otimismo para Popper não é uma previsão confortável de que o amanhã será melhor, é a convicção ativa de que nós temos o poder e o dever de mitigar o sofrimento humano hoje. É um chamado à ação baseado na modéstia intelectual. Vamos mergulhar nos pilares desse pensamento que desafia o cinismo contemporâneo. O alicerce do otimismo de Karl Popper reside na sua rejeição categórica ao determinismo histórico. Em suas obras clássicas, como A Miséria do Historicismo e A Sociedade Aberta e seus Inimigos, Popper argumenta que o curso da história humana é fortemente influenciado pelo crescimento do conhecimento humano. Como não podemos prever hoje o que saberemos apenas amanhã, torna-se logicamente impossível prever o futuro da humanidade de forma científica. O historicismo, seja ele baseado nas teorias marxistas de inevitabilidade econômica ou em teorias biológicas de superioridade racial, falha porque assume que a sociedade se move trilhando trilhos invisíveis e predeterminados. Para Popper, essa mentalidade é uma fuga covarde da responsabilidade individual. Ao decretar que o mundo está fadado ao fracasso ou ao sucesso mecânico, o indivíduo se exime de agir. O otimismo racional começa justamente quando quebramos esses trilhos imaginários. Se o futuro não está determinado,
ele está radicalmente aberto. E se está aberto, cada decisão que tomamos, cada crítica que formulamos e cada pequena reforma que implementamos, altera o tecido da realidade. O pessimismo, portanto, é uma profecia autorrealizável que imobiliza a sociedade, enquanto o otimismo é a premissa necessária para qualquer tentativa de melhoria. Para entender como esse otimismo opera na prática, devemos transpor o método científico de Popper para o campo da política e da moral. Na ciência, uma teoria nunca é definitivamente provada, mas pode ser falsificada, isto é, confrontada com fatos que mostram seus erros. Popper propõe que façamos exatamente o mesmo com a sociedade. O progresso social não acontece quando tentamos desenhar uma utopia perfeita no papel e forçamos o mundo a se encaixar nela. Ele acontece através da engenharia social gradual. Nós identificamos um problema concreto, como a pobreza, a falta de saneamento ou a censura, propomos uma solução experimental, observamos seus efeitos colaterais e corrigimos os erros cometidos. Esse processo contínuo de tentativa e erro exige humildade e, acima de tudo, otimismo. É preciso otimismo para acreditar que, apesar de nossas falhas cognitivas e limitações, somos capazes de aprender com nossos tropeços. O pessimista olha para o erro e vê a prova da incompetência humana. O otimista popperiano olha para o erro, agradece por ele ter sido exposto e o utiliza como matéria-prima para o próximo passo evolutivo da sociedade. O otimismo de Popper não floresce no vácuo. Ele exige uma estrutura social específica que ele batizou de sociedade aberta. Uma sociedade aberta é aquela caracterizada pelo pluralismo, pela liberdade de expressão e pelo respeito à racionalidade crítica dos indivíduos. Ela se contrapõe à sociedade fechada ou tribal, onde as tradições são dogmáticas, a dissidência punida e o governante se diz detentor da verdade absoluta. Na sociedade aberta, os governados têm o direito de criticar, e mais importante, de destituir seus governantes sem o derramamento de sangue de uma revolução violenta. Esse arranjo institucional é profundamente otimista porque confia na capacidade do cidadão comum de participar do debate público através do argumento racional, e não da força bruta. Popper compreendia que os seres humanos são falíveis e egoístas, mas o seu otimismo reside no design das instituições. Se criarmos sistemas onde o poder possa ser monitorado, criticado e limitado pela razão, conseguiremos extrair o melhor da humanidade mesmo a partir de indivíduos imperfeitos. A liberdade, portanto, é o oxigênio do otimismo prático. Uma das frases mais célebres de Karl Popper afirma categoricamente que o otimismo é um dever moral. Ele não considerava essa postura uma mera inclinação psicológica ou um traço de personalidade exuberante, mas sim uma obrigação ética de todo pensador consciente. A lógica por trás dessa afirmação é devastadora em sua simplicidade. O pessimismo é paralisante e tóxico. Quando nos entregamos ao cinismo e à narrativa de que o mundo está irremediavelmente perdido, nós abandonamos o campo de batalha. Cessamos os esforços de criar soluções, deixamos de apoiar reformas necessárias e nos tornamos cúmplices da deterioração que tanto criticamos. O otimismo, por outro lado, nos força a olhar para o presente não com complacência, mas com um senso de urgência construtiva. Ele nos impulsiona a agir porque assume que o sofrimento desnecessário pode ser mitigado, se aplicarmos nossa inteligência de forma crítica. Ser otimista, nos termos de Popper, significa assumir o fardo da nossa liberdade e recusar o conforto covarde do niilismo. É olhar para as cinzas do presente e ver a obrigação de construir as fundações do futuro. Muitos críticos acusaram Popper de ser um iluminista tardio e ingênuo, alguém que superestimava a racionalidade humana, em um século marcado por guerras mundiais e genocídios industriais. No entanto, o otimismo popperiano é blindado contra essa ingenuidade, justamente porque ele incorpora a tragédia e o perigo em sua matriz.
Popper não ignorava o mal, ele o estudou profundamente. É dele o famoso paradoxo da tolerância, que dita que, para mantermos uma sociedade tolerante, não podemos tolerar a intolerância absoluta, sob pena de ver a própria tolerância destruída. Esse paradoxo demonstra que o otimismo dele é vigilante e combativo. Ele não acredita que as forças da razão vencerão automaticamente. Ele sabe que a barbárie está sempre à espreita no portão da civilização. O otimismo popperiano reside no fato de que, embora a barbárie seja forte, a razão crítica combinada com instituições democráticas sólidas possui ferramentas infinitamente superiores para resolver os problemas reais da vida comum, desde que estejamos dispostos a lutar por elas no campo das ideias. Trazer o otimismo de Popper para o século XXI é um antídoto vital contra as crises de ansiedade coletiva que testemunhamos. Vivemos na era do alarmismo climático, da polarização política algorítmica e do medo existencial perante a inteligência artificial. O ecossistema de informação atual premia o pânico porque o pânico engaja. Se Popper estivesse aqui hoje, ele nos lembraria de que os dados históricos demonstram de forma inequívoca que, apesar de todos os novos desafios, a humanidade conseguiu erradicar doenças, reduzir a mortalidade infantil e expandir o acesso ao conhecimento em níveis sem precedentes na história. Ele não nos diria para relaxar, mas para focar a nossa energia na engenharia gradual dos problemas atuais. A inteligência artificial apresenta riscos? Sim, então vamos testar regulamentações, identificar os vieses e corrigir as falhas por tentativa e erro. A polarização ameaça a democracia? Vamos reformar os canais de diálogo. O otimismo de Popper nos devolve o protagonismo histórico. Nós não somos vítimas indefesas das circunstâncias tecnológicas ou sociais. Somos os criadores do conhecimento que dita os rumos da civilização. Em última análise, redescobrir o otimismo de Karl Popper é libertador. Ele nos retira do papel de espectadores passivos de uma tragédia anunciada e nos coloca no centro do palco da história. O progresso não é um destino automático para onde estamos caminhando, nem uma utopia impossível que devemos lamentar não alcançar. O progresso é o resultado acumulado de cada erro que decidimos corajosamente encarar, criticar e corrigir. Quando você se deparar com discursos nihilistas que afirmam que não há mais solução para a política, para a economia ou para a cultura, lembre-se da lição popperiana. O pessimismo é fácil, é sedutor, e não exige nada de quem o prega além de cruzar os braços e apontar o dedo. O otimismo racional, por sua vez, exige coragem intelectual. Ele exige que aceitemos nossa ignorância e comecemos a trabalhar com as ferramentas que temos disponíveis. Como o próprio filósofo nos ensinou, nós somos os responsáveis por aquilo que está por vir. O amanhã não pertence a leis históricas ocultas, a algoritmos inevitáveis ou a elites intocáveis. Ele pertence ao uso público da nossa razão e à nossa disposição de tornar o mundo um lugar ligeiramente melhor do que o encontramos hoje. O otimismo não é uma escolha confortável de temperamento, é um imperativo de sobrevivência e dignidade. Muito obrigado por acompanhar esta reflexão até o fim. Espero que este vídeo tenha acendido em você aquela faísca de esperança ativa que Popper defendeu ao longo de toda a sua vida. Deixe nos comentários qual o maior problema atual que você acredita que podemos resolver através do aprendizado pelo erro. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa parar de temer o futuro. Nos vemos no próximo vídeo, e continue pensando de forma aberta.